Graça e paz, meus irmãos, que alegria! Vamos iniciar mais um devocional. O Salmo de número 131, versículo 1, nos diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que alegria, meus irmãos! Mais um dia, mais uma oportunidade. Tome a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra em Mateus capítulo 18, o versículo 15. Mateus capítulo 18, o versículo 15. Vamos ao texto? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Irmãos, quem nunca pecou contra o irmão? Aliás, quem nunca precisou perdoar o irmão ou pedir perdão para o irmão? Aqui nós vemos algo que acontece no nosso dia a dia. Porém, este versículo nos chama para uma repreensão. Você percebeu que o versículo inicia apresentando uma pessoa. Quem é essa pessoa? A pessoa do seu irmão. É muito importante nós entendermos alguns contextos históricos. E aliás, meus irmãos, tem um texto que ele é muito específico sobre a relação entre os irmãos, que se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Os irmãos já conhecem esse texto. Ali narra o assassinato de Abel. Caim, seu irmão, mata Abel. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Note que por várias vezes Deus coloca a responsabilidade de guardar o outro, necessidade de zelar entre irmãos. Aqui Deus sabia muito bem que Caim havia matado Abel, e após ele ter oferecido um sacrifício, mas Deus vem a Caim questionando: aonde está o teu irmão? Ou seja, a nossa justiça, a nossa misericórdia, a nossa forma de viver a Cristo precisa ser refletido na pessoa do nosso irmão. E aqui, Jesus está falando para o povo: ora, se teu irmão pecar contra ti. A palavra pecar, ela tem também um significado de errar o alvo. E muitas são as vezes que os irmãos erram o alvo contra nós. Muitas são as vezes que os irmãos não conseguem cumprir bem o propósito. Não acontece isso? E ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, então significa que isso vai acontecer. No meio da família, no meio da igreja, ele nos chama a repreendê-lo. Porém, essa repreensão não pode ser uma exposição. Porque o objetivo da repreensão está no final do versículo. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. E aí fica algo importante. A palavra ouvir vem de obir. E obir é o início da palavra de obedecer. A palavra obedecer vem de obir, que significa ouvir. Então muitas vezes a pessoa não obedece, não é porque ela está em rebeldia. Não é porque ela está em contravenção a uma regra, é porque ela não entendeu. É aquela história: quem não entende o para quê, não se envolve no como. Nós precisamos ter entendimento daquilo que nós vamos fazer. Então, se você chama o seu irmão a sós e faz daquela repreensão um momento de trazê-lo para perto, de trazê-lo para o perdão, você não perde o irmão. Porque da mesma forma que você pode ganhar este irmão, você também pode perder este irmão. E veja que o ouvir se repete no versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, guarde esse detalhe, 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. O versículo 16 inicia dizendo: se não te ouvir, ou seja, se não der crédito ao que você está falando. E no versículo 17 ele continua: e se não as escutar, porque nem sempre ouvir é escutar, né? Nem sempre, isso que Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça.
Muitas vezes nós estamos escutando, mas não estamos dando ouvidos ao que a pessoa está dizendo. Estamos ouvindo sons, mas não estamos ali, tirando a mensagem que aquela fala quer nos trazer. E aí no versículo 17 ele diz: e se não as escutar, dize-os à igreja. Você reparou essa dinâmica? Não fixe apenas na palavra repreensão, mas fixe na palavra ganhastes a teu irmão, do versículo 15. O objetivo não é fazer da repreensão um sinédrio. O objetivo não é lançar fora o irmão, o objetivo é trazer o irmão para perto. O objetivo é você reatar aquele laço. E outra, o objetivo é ser verdadeiro, é saber que houve um problema, é saber que houve uma dificuldade e conversar com este irmão. É o famoso falar para e não falar de. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de falar da pessoa, mas saiba, o problema não vai ser resolvido, muito pelo contrário, você pode ainda inflamar esse problema. Então não é falar de, é falar para. Então a primeira lição que Jesus nos ensina é: se o irmão pecou contra ti, chama ele de canto. Porque nessa dinâmica do perdão, da reconciliação, ora você vai ter que liberar perdão, como ora você vai ter que pedir perdão. Então chama teu irmão no amor, chama o teu irmão na graça, seja verdadeiro. Não adianta fingir que nada aconteceu. Diga para ele: olha, você fez algo que eu não gostei. Converse com ele, porque o objetivo não é excluí-lo, o objetivo é trazê-lo para perto. Aliás, a palavra do Senhor diz que ele não se alegra com a morte do pecador. O Senhor veio buscar e salvar. Esse é o nosso objetivo. E veja que a dinâmica vai aumentando. Ou seja, ele está querendo dizer: não desista dele. Se ele não te der ouvidos, chame duas ou mais, ou duas ou três testemunhas, para que essa palavra seja confirmada. Depois ele diz: leve a igreja. Meus irmãos, e o que é a igreja senão um relacionamento entre irmãos? Veja o que a história diz. Sarai tinha uma promessa de ter um filho. Talvez por demora dessa promessa e ansiedade do coração de Sarai, Sarai pede que Abraão, seu esposo, deite com Agar. Nasce ali Ismael. Porém, isso já era um ciúme no coração de Sara. E aí, o que acontece? Uma separação. Da descendência de Isaac vem Israel. Da descendência de Ismael, os palestinos. Está aí o motivo da desavença entre palestinos e judeus. Mas notem que todos são filhos de Abraão, todos são irmãos. Então quando Jesus fala: olha, se teu irmão pecar, ele estava falando com o povo judeu, porque todos eram irmãos. Um era da tribo de Levi, outro era da tribo de Benjamim, cada um era de uma tribo. Porém, todos eram irmãos, todos eram descendentes de Abraão. Então, meus irmãos, veja que no meio da igreja, entre irmãos, vão se levantar problemas e dificuldades e desavença, mas nós, como igreja madura, precisamos, meus irmãos, resolver essas pendências. É interessante que no versículo 17 ele diz: e se não as escutar, dize-o também a igreja. E se também não as escutar, a igreja considere-o como gentil ou publicano. E só que abrindo um parênteses, quando nós olhamos os 12 apóstolos, nós vemos ali um publicano. Quem era o publicano? Era Mateus, cobrador de impostos, que ele chamou para compor um grupo junto com um pescador que era Pedro, junto com o Zelote. Ou seja, eles se odiavam. As razões históricas, sociais da época levavam eles a se odiar, mas foi justamente esse grupo de pessoas que o Senhor reuniu na diferença. Em meio a tantas contrariedades, havia algo que os unia, que era Cristo Jesus. Lembra que eu falei para vocês guardarem o detalhe do versículo 16 de duas ou três testemunhas? Quando nós vamos para o versículo 20, o Senhor diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Às vezes, meus irmãos, nós estamos querendo procurar multidão. E o Senhor já mostrou para nós que a autoridade dele, que a igreja reunida dele, começa com 2 ou mais. Quanta multidão cabe em 2 ou 3 pessoas no nome do Senhor?
Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Essas 3 pessoas como igreja que estariam ali auxiliando no reconciliar de uma amizade, para que os laços não forem quebrados, é a mesma autoridade que nós temos reunidos no nome de Jesus. E o Senhor termina no versículo 21 dizendo, porque Pedro pergunta, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? E Jesus diz, não te digo até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinito. Porque à medida que todos os dias nós pedimos para o Senhor nos perdoar, nós precisamos estar aptos para liberar perdão. Tanto é que depois Jesus entra numa parábola, que é a parábola do credor incompassivo, que inicia no versículo 23 e termina no versículo 35, que no versículo 32 está escrito, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu irmão, como eu também tive misericórdia de ti? Então quando Jesus diz para Pedro, não é sobre ter um limite, é sobre não desistir do irmão, é 70 vezes 7, porque se 70 vezes 7 nós pedimos perdão ao Senhor e o Senhor nos perdoa, também precisamos estar aptos para liberar esse perdão quantas vezes for necessário. É isso que é a graça. Tem uma música do Gilberto Gil que eu acho linda, chamada Drão, e que ele diz o seguinte no último verso, não há o que perdoar, por isso mesmo há de haver mais compaixão. Misericórdia perdão é você dar oportunidade para o outro errar novamente com você. Não se trata de resolver o problema mandando o problema para longe, mas é insistir, porque afinal de contas, quem errou com você, quem pecou contra você, já diz lá o versículo 15, foi o teu irmão. Você é o irmão de alguém, filho do mesmo pai. Talvez você não aceita hoje o erro que alguém cometeu com você, mas não esqueça, você é irmão de alguém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Deus. Nos ensina, Pai. Vamos orar? Deus santo, Deus tremendo, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que essa palavra faça brotar em nosso coração misericórdia, Senhor. Que a exemplo do que o Senhor nos ensinou, que não venhamos desistir do irmão na primeira conversa, na primeira insistência. Nos ajude. Também nos coloque, ó Pai, pessoas ao nosso lado, preparadas para ser boas testemunhas. Pai, que possamos encontrar na nossa comunidade de fé ouvidos, ó Pai, ouvidos que estejam dispostos, Pai, a trabalhar na recuperação do irmão, trabalhar para que o irmão continue caminhando conosco. Livra-nos, ó Pai, de toda língua de julgamento, de toda língua de condenação, pois a Ti, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus, ó Pai. Que o Senhor abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.